Olá pessoal, bom dia. Espero que todos sejam bem. Bom, hoje a gente vai tratar a respeito da Lei 17.470, que alterou a Lei 6374, especificamente em relação ao cálculo do diferencial de alíquota, beleza? Aqui a gente listou quais foram os artigos que foram alterados, né? Então, basicamente, a gente teve alteração em 6 artigos, tá? É, a gente vai detalhar para vocês as alterações, fazer um breve comentário sobre as alterações, mas ao final a gente tem um resumo e um modelo de cálculo que é o que a gente entende que será aplicado. Perfeito? Bom, vamos lá. O artigo 2º, então ele alterou a questão do fato gerador, né? Então ele fala de fato gerador. Antes eu tinha entrada no estabelecimento, agora eu tenho entrada no território. O que que isso muda? Teoricamente, o aspecto temporal, né? Então a entrada no território, ela acontece antes da entrada no estabelecimento, via de regra, né? Então, o aspecto temporal aqui mudou. Quais as consequências disso? A gente precisa aguardar ainda para ver se o decreto, se vai sair algum decreto e como que eles vão regulamentar ah, o cálculo disso daqui, né? Mas alterou o aspecto temporal aqui, tá certo? Bom, aqui, esse primeiro aqui, a gente falou das aquisições de mercadoria, esse segundo aqui são para as aquisições de serviços de transporte. O que que ele alterou? Antes, a gente tinha só o serviço, então não estava especificado que era um serviço de transporte, agora ele especifica, e a gente tinha operação ou prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto. Agora a gente passa a ter a operação ou prestação subsequente, independente se é alcançada pelo imposto ou não, tá certo? Se não houver uma operação subsequente, eu preciso recolher o diferencial de alíquota na aquisição de serviço de transporte. Isso aqui é novidade, tá? O inciso 17 e o 18 são as operações de venda não contribuinte, então não existia essa previsão aqui no artigo 2º, né, de fato gerador, tá certo? Ó, aqui é a saída de bem ou mercadoria, tá certo? O artigo 7º, ele vai definir a questão do contribuinte, então, se a gente lembrar lá do julgado no STF, ele vai falar, né, que a emenda constitucional, ela criou uma nova relação jurídica. Então, esse artigo 7º, nós entendemos que ele vem exatamente regulamentar essa questão dessa nova relação jurídica, né, porque aqui ele define quem é o contribuinte, tá certo? Aí fica, no caso, né, o destinatário da mercadoria, quando ele for contribuinte do imposto, ou o remetente, quando a mercadoria for destinada a não contribuinte. O artigo 23, entendemos também que é um complemento para a regulamentação dessa nova relação jurídica, né? Porque aqui ele vai falar do local da operação ou da prestação para efeito da cobrança, né? Então aqui ele vai definir a competência ativa e tem um detalhe, no caso das operações destinadas a não contribuinte do imposto, o que conta é a entrada física da mercadoria, tá certo? Então se a gente pensar numa operação triangular, onde o estado de São Paulo é o estado remetente, o estado de Minas é o estado adquirente, e o Rio de Janeiro é o destinatário final da mercadoria, ou seja, a mercadoria vai sair de São Paulo, fisicamente vai para o Rio, ela não vai passar em Minas Gerais, tá certo? Eu preciso observar a regra do Rio de Janeiro daí, eu preciso observar a alíquota do Rio de Janeiro para fins de cálculo do diferencial de alíquota. Não importa o adquirente jurídico, importa o adquirente físico da mercadoria, tá certo? Então, é uma questão que a gente tem que se atentar aqui. O artigo 24, ele vai falar da base de cálculo. Então, a gente tem aqui no primeiro caso a entrada de mercadoria, aqui utilização de serviço, beleza? Aqui o que que muda? Antes eu utilizava a alíquota interestadual, agora eu passo a utilizar a alíquota interna, tá certo? Aqui são as novidades, né, são as operações com não contribuinte. Então, nesse caso do 17, é a prestação de serviço, o 18 é a saída de mercadoria, tá certo? Aqui a gente ainda continua no 24, ele ainda continua falando a respeito da inserção, né, na base de cálculo, da gente utilizar a alíquota interestadual ou a alíquota interna, tá bom? Eu não vou detalhar muito, porque depois no resumo eu vou explicar isso. O 33, de novo, ele vai falar sobre a inclusão da diferença na própria base. E o 38, ele vai falar do crédito. Então, o que que ele vai colocar?
basicamente que o crédito, ele é confrontado com o meu débito no estado de origem, ou seja, na operação interestadual, beleza? Aqui no resumo eu vou detalhar. Então, a gente tem um resumo aqui, tá? Então, resumo de fato gerador. Eu tenho dois. Primeiro é a aquisição de mercadoria por contribuinte, né? Aquisição de mercadoria, bem ou serviço por contribuinte, tá certo? Não tem uma saída posterior, eu tenho um fato gerador. Ou eu tenho uma saída ou uma prestação de serviço a não contribuinte, tá certo? Então, aqui é uma aquisição de mercadoria sem saída posterior, aqui é uma prestação de serviço ou uma saída de mercadoria a não contribuinte fora do Estado. Quem tem que recolher? O destinatário, quando ele for contribuinte do imposto, o remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Para quem eu tenho que recolher? Sempre para o estado de destino. Entretanto, nas operações destinadas a não contribuinte, precisa se atentar para a entrada física da mercadoria, certo? Base de cálculo. Aquisição por contribuinte, certo? Quando um contribuinte adquirir uma mercadoria de fora do estado, que não haja uma saída subsequente, ele vai ter duas bases de cálculo. A informada na nota, que é composta pelo ICMS interestadual, e a recalculada para fins de apuração de FAO. Ele terá que recalcular, então vai vir uma base de cálculo no DIFAL, né, na nota fiscal, tá certo? E ele precisa apurar o DIFAL. Antes não era assim, antes a gente usava a base de cálculo da operação no estado de origem, tá? Nas saídas, ele tem uma base única, essa base única, ela é considerada observando a alíquota interna no estado de destino, mas na nota fiscal a gente destaca que a gente informa é o ICMS próprio, e o ICMS próprio é o ICMS interestadual. Então eu tenho uma base calculada para o total da operação e tenho uma base informada na nota. Isso vai, teoricamente, vai ter uma diferença entre a base de cálculo e o total da nota. Depois, no cálculo, a gente vai ver isso. Eu montei um cálculo aqui e vai ficar claro isso aqui. E a questão do crédito é uma observação até, penso que redundante, mas que deixa claro, né? O crédito, eu só posso descontar o crédito relativo ao ICMS desse estado, ou seja, o ICMS interestadual. Por quê? Imagina que eu estou fazendo uma venda, né, para fora do estado, né? E aí eu tenho o débito na minha apuração. O débito da minha apuração é o débito interestadual, certo? O crédito, quando eu adquirir a mercadoria, ele vai entrar na minha apuração. O que eles estão querendo dizer é que, assim, para a gente não confundir a apuração do DIFAL e fazer o abatimento do crédito, tá certo? Isso foi o que eu entendi. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui para a questão do cálculo. Beleza, então vamos simular aqui uma operação Minas Gerais São Paulo, tá certo? Por que eu escolhi Minas Gerais? Porque Minas Gerais é basicamente, tem a mesma carga tributária de São Paulo, 12 e 18. Custo mais margem. Por que eu coloquei essa linha aqui, pessoal? Para a gente tentar partir de um valor sem o impacto tributário. Então, aqui, vamos pensar que não tem tributo nenhum. Outra coisa, eu não considerei PIS, COFINS e IPI. Eu considerei somente ICMS. Se eu tivesse que considerar, esse valor aqui seria menor, tá bom? Mas eu não considerei, só para fins de cálculo do ICMS, tá? O que acontece? Eu tenho um valor total de nota. Como que eu cheguei nesse valor total de nota? Então, eu peguei esse custo mais margem aqui, que é teoricamente sem tributo, beleza? E dividi por 1 menos 12%. Por quê? Porque o ICMS, o cálculo é por dentro, porque ele compõe a própria base. Eu não vou explicar isso aqui, tá? De cálculo por dentro. Mas ele é feito 1 menos a alíquota que você vai usar, tá? Então, eu chego na base de cálculo de R$ 100. Ou, se eu fizer 0,88 dividido por 1 menos 0,12, eu vou chegar no 100. Vou aplicar a alíquota interestadual, o valor do ICMS é 12. Então, o que vai ter na nota para mim? Total da nota 100, base de cálculo do ICMS 100, valor do ICMS 12 e alíquota de 12. Essa mercadoria chegou para mim, eu vou apurar o DIFAL. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque agora, lá no artigo 2º, a entrada no território, não mais no meu estabelecimento. Então, eu preciso apurar o DIFAL. No momento que eu for apurar o DIFAL, o que eu tenho que fazer?
recalcular isso aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse valor, né, de base de cálculo de ICMS, vou subtrair o ICMS, eu vou voltar lá no 88, tá certo? Vou fazer a divisão. Então, eu vou pegar 88 dividido por 1 menos 18%. Eu vou chegar nesse 107. Esse 107 eu vou multiplicar por 18%, eu vou ter 19,32. O 19,32 eu vou subtrair do 12. Então, eu vou ter um default de 7,32. Veja, na aquisição, eu recalculo a base. Olha aqui, na aquisição, eu recalculo a base. Agora, numa venda, então, eu estou vendendo para um não contribuinte. O meu total da nota ele já vai ser diferente. Por quê? Porque eu já preciso considerar o diferencial no valor da operação. Então, eu pego 88, divido por 1 menos 18%, que é a alíquota no estado de destino, eu vou ter um valor total de nota de 107. Perfeito? A base de cálculo que eu informo na nota é a base de cálculo da minha operação própria, que é o ICMS interestadual. Então, eu vou colocar uma base de R$ 100, a alíquota é 12, o valor do ICMS é 12. Beleza? A gente tem o campinho, que é a base de cálculo do DIFAL, e o valor do DIFAL, a diferença de alíquota. No XML a gente tem esse campo. Essa base de cálculo, ela vai ser o 107, que corresponde ao meu total da nota. O meu diferencial é da mesma forma, então eu aplico 18%, que é a alíquota no estado de destino, vezes 107, eu vou ter 19,32, 19,32 menos 12, 7,32. Esse é o DIFAL da nota fiscal, tá certo? Na saída. O que eu preciso se atentar? Que eu preciso me atentar, pessoal. Aqui, por que o total da nota ele é maior? Porque aqui o DIFAL ele já está no valor da operação, na saída. Aqui não, aqui ele está só na entrada. Então, quando a mercadoria saiu do estabelecimento remetente numa compra de contribuinte, o DIFAL ainda não existia, ele passou a existir na entrada no território. Aqui não, aqui é na saída do estabelecimento. Então, o ICMS ele compõe o valor da operação. Por isso que aqui eu tenho que estar com esse 107. Então, se você somar aqui o 88 mais o 12 mais o 7, você vai chegar no 107. Então, essa é uma diferença, tá? Bom, junto com esse conteúdo de vídeo, a gente vai mandar para vocês também a, a apostila, né? Esses slides. E aqui junto a gente tem uma planilha, tá? Que será enviada também, tá bom? Eu vou abrir a planilha, ó, vocês vejam. Na planilha, você pode observar que ela está com fórmula, tá? Então, se você clicar dentro das células, você verá que ela tem fórmula. E isso para ajudar a entender como que eu cheguei nesses valores, tá certo? Isso aqui, pessoal, mais uma vez, reflete o nosso entendimento. A gente não teve publicação de decreto algum ainda, regulamentando o cálculo, como é feito atualmente. O cálculo ele fica no artigo 117, e o decreto ele contraria toda essa disposição que está na lei. Então, muito possivelmente, ele será alterado, tá bom? Bom, eu espero que vocês entendam, que a gente consiga ajudá-los, né, nesse novo desafio aí, nessa alteração, e qualquer dúvida, né, qualquer comentário, ele é bem-vindo, a gente está à disposição. Um abraço e até mais.